junto, vou postar amanhã junto com a aula de química. Então, vou publicar as 2 aulas amanhã, tá bom? A aula de química ainda não foi publicada no YouTube. Aí eu vou publicar e mando o link para vocês. E amanhã publico essa aqui também. No YouTube? As aulas estão sendo publicadas no YouTube, né? O vídeo das aulas estão sendo Tudo bem. postadas Uma no boa YouTube. ideia. Tá bom. Você não chegou a assistir nenhuma aula. Todas as aulas que foram dadas online foram publicadas no YouTube. Mas como eu assistia online, eu não precisei ver um YouTube. Tá. Entendi. Tudo bem. Uhum. Então, quem precisar assistir de novo, quem quiser assistir de novo, né, quiser ver as orientações, vai poder assistir de novo no YouTube, porque essas aulas estão sendo gravadas, né? Vocês estão sendo filmados todas as vezes. Então, se vocês viram lá o material que eu mandei para vocês hoje mais cedo, de densitometria, eu coloquei algumas orientações e algumas datas importantes. Então, eu vou começar, antes da gente começar a falar dessa disciplina nova, né, porque a gente está iniciando um conteúdo novo, é uma disciplina nova. A gente venceu mamografia e agora a gente vai falar só de densitometria óssea. Mas eu queria mostrar para vocês como é que vai ficar a programação dessa disciplina, tá bom? Então, eu vou projetar aqui, compartilhar com vocês a minha tela e vou mostrar para vocês como é que ficaram os planos. Quem ficar com qualquer dúvida pode me perguntar na hora. Fala, professora, porque aí eu finalizo a apresentação e aí a gente começa a discutir. Tá aparecendo para vocês aí densitometria óssea? Sim, para mim sim. Sim. Para mim tá também. Beleza. Bora lá, então. Eu coloquei aqui as nossas próximas aulas do semestre. Então, hoje, dia 6/5, a gente vai fazer essa primeira aula de Dense. Ela é bem rápida, é uma aula de introdução, quero falar para vocês algumas coisas importantes. E aí a gente vai fazer a orientação dos grupos do projeto integrador. Hoje, a orientação é do grupo 1 e do grupo 2. No dia 13, que é semana que vem, a aula é a aula 2, tá? Ainda de densitometria. E aí a gente vai fazer a orientação do grupo 3 e do grupo 4. No dia 20, a gente vai fazer um exercício avaliativo sobre as aulas. Vai fazer a aula 3, o exercício avaliativo. E a orientação do grupo 5 e do grupo 6. No dia 27, a gente vai fazer um caso clínico de densitometria óssea. Então, este caso clínico, ele vale uma pontuação, eu acho que ele vale 1000 pontos, não tenho certeza. Mas ele é um caso clínico tipo aquele que a gente fez de mamografia. Ele é um caso clínico grande, mais específico, que trata de questões importantes que a gente vai discutir aqui. Esse caso clínico também é em dupla. Vocês vão fazer online, né? Vocês vão mandar por e-mail como vocês fizeram os outros. Nesse dia 27, a gente vai ter uma orientação coletiva de caso clínico. Uma orientação coletiva do projeto integrador, né? Então, todas as pessoas vão entrar, porque aí a gente vai discutir questões finais do projeto integrador. Por quê? Porque no dia 3 de junho, o dia do projeto integrador vai ser dia 3 de junho. Não interessa se vai ser online ou se vai ser presencial. Mesmo que a quarentena já tenha acabado, está definitivo que o dia do projeto integrador é no dia 3 de junho. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem. Uhum. Tá. No dia 10 de junho, a gente volta e vai fazer uma revisão da densitometria óssea do que já foi abordado, né? Muita coisa já vai ter sido falada. E no dia 17, a nossa segunda avaliação. Tá claro para vocês isso? Tá claro. Essas datas estão no slide que eu mandei para vocês. Essas datas estão no slide, tá bom? Então, quando tiver qualquer dúvida, pode voltar no slide, porque aparentemente não vai ter mudança dessas datas, né? Eu tentei adequar essas datas conforme as questões que a gente está vivendo da quarentena. E aí, o segundo slide são as orientações do projeto integrador. Essas orientações também estão naquele documento que eu mandei para vocês. Mas aqui eu coloquei as mudanças que foram incorporadas. Vejam só. Os resumos de texto, eles devem ser finalizados até 27/5. No dia 27/5, se vocês bem lembram,
é o dia da orientação coletiva. Nesse dia aqui, esses resumos precisam ser finalizados. Eles precisam ser enviados nesse dia, depois da orientação coletiva. Então, eles vão ser finalizados até 27/5, que a gente vai fazer essa última discussão antes da apresentação. A apresentação é na outra semana, dia 3/6. Como é que vai ficar a apresentação, né? Porque antes a gente tinha pensado em fazer uma apresentação lá na escola. Só que agora a gente vai continuar fazendo a apresentação, mas a apresentação vai mudar porque a gente vai fazer online, tipo como a gente está fazendo aqui. Então, os grupos, eles vão precisar elaborar a apresentação dos seus casos, né? Como é que vai ser a apresentação dos seus casos? O meu caso, o meu grupo fez um resumo, né? Montou aquele caso clínico de uma paciente que tem câncer de mama. Então, vocês vão ter que montar um slide desse caso. Então, aqui, minha paciente é a dona MSP de 39 anos, de 45 anos. Aí, sei lá, uma fotinho da dona fulana. Eu aceito o pessoal na reunião. Desculpa, não entendi. Não entendi. Pessoal querendo entrar na reunião. Desculpa, eu não tô vendo, né? Ótimo, estão entrando. Mais alguém? Acho que não, né? Tá. A fotinho, você falou? Se tiver mais alguém para entrar, vocês me avisem, porque como eu abro aqui a apresentação, eu não vejo quem é que está tentando entrar. Então, aí cada grupo vai ter o direito de montar a sua apresentação com até 10 slides, incluindo a capa. Então, um slide é de capa. Como é que é a capa? É o nome da faculdade, o nome da disciplina, projeto integrador, professora Laís Gama, alunos e o título do trabalho. Câncer de mama, carcinoma ductal invasivo. Câncer de ovário seroso. Câncer do colo uterino, células epiteliais. Tudo bem? E aí, nos slides podem ter tudo que a criatividade de vocês permitir. Pode colocar figura, né? Porque vai ser contada uma história. Então, olha, essa aqui é a nossa paciente, a paciente Dona Maria do Carmo. A Dona Maria do Carmo, um belo dia, estava com sangramento muito intenso, ou então ela foi no hospital para fazer um exame de rotina e acabaram descobrindo que ela tinha uma situação, né? Ela foi no hospital tal, aí bota a foto do hospital. Foi no hospital, no Hospital de Clínicas de São Bernardo, foto do hospital. E lá ela fez um exame radiológico, e o exame radiológico que ela fez apontou que ela tinha câncer de mama. Tá aqui, ó. Ela fez uma mamografia. Ela fez uma ressonância. E tá aqui a imagem, né? Essa paciente, então, depois disso, é contar a história que tá no resumo de vocês. Só que colocar isso sob forma de slide, né? No slide pode ter o que vocês quiserem. Pode ter informações da paciente, pode ser colocado sob forma de texto, pode ser colocado sob forma de figura. Eu acho mais legal colocar como figura, porque fica mais ilustrada a história, mas vai ser aberto para vocês, né? E aí eu decidi que o grupo deveria escolher, porque como a gente está fazendo online, para não ficar uma coisa de sorteio, né? O grupo pode fazer um sorteio entre si, mas eu não vou fazer isso. Quem vai fazer é o grupo. O grupo vai ser responsável por escolher a pessoa que vai apresentar o resumo, que vai fazer isso que eu estou fazendo aqui, apresentar os slides. A minha paciente, fulana de tal, passa o slide. A minha paciente fez isso, aquilo. Ela foi no oncologista, ela foi depois no mastologista, depois ela fez um exame da medicina nuclear. E o grupo também vai precisar escolher uma pessoa que vai responder 2 perguntas que vão ser feitas pela banca. Então, nesse trabalho, no projeto integrador, se vocês bem lembram, eu falei para vocês que a gente ia chamar outras pessoas para assistirem. Essas pessoas são alunos do primeiro semestre, né? Oi. Tem gente entrando, né? Vocês estão entendendo, gente? É do primeiro semestre e do quarto semestre também, né, professora? Isso. Do primeiro e do quarto semestre.
também vão ter outros professores, né? Porque, como eu falei para vocês, não sou eu que vou avaliar. Eu vou convidar 3 professores para avaliarem. Esses professores, eu acho que vai ser o Jaime, a Nath e o Ronaldo. Eu posso chamar o Alex também, não sei se ele vai ter tempo. E aí a gente vai dividir. 2 assistem uma apresentação, 2 assistem outra apresentação, tá bom? Aí a gente mistura. Por exemplo, no grupo 1 pode estar a Nath e o Jaime. No grupo 2 pode estar o Ronaldo e o Jaime. No grupo 3, o Alex e a Nath, tá? Vai ser misturado, assim, para evitar, né, qualquer influência, assim. E aí o grupo vai ter que escolher uma pessoa que vai apresentar esses 10 slides, vai apresentar toda a equipe. Vocês podem colocar, por exemplo, lá na capa, né? Foto da equipe. Assim, nós somos essas 5 pessoas aqui. Aí pega uma fotinho e coloca só para a gente identificar quem são as pessoas, né? Eu posso montar um slide modelo de capa e todo mundo faz conforme aquele modelo de capa, pode ser? Ajuda muito, por favor, ajuda muito. Né? E aí, a pessoa que apresentar, ela vai apresentar esses slides num tempo de 8 a 10 minutos, né? A nota da apresentação é uma nota coletiva, ou seja, a pessoa que apresentar, ela vai tirar a nota para o grupo todo, por isso que o grupo precisa escolher bem a pessoa. E vai escolher outra pessoa para responder as perguntas, né? A nota da apresentação e da arguição é a nota do trabalho, é a nota coletiva, porque as notas da orientação já foram lançadas. Quem não teve orientação ficou sem nota. Quem está sem grupo ficou sem nota. E aí... Laíse. Oi. Laíse. Oi. A gente monta os slides e manda para você? Não, aí eu vou continuar nos grupos, né? Eu vou continuar nos grupos e a gente vai conversando nos grupos. Eu ainda estou nos grupos todos. A gente vai discutindo nos grupos, né? Porque, por exemplo, as orientações de agora são as últimas orientações já. Você vai explicar melhor, porque isso, eu fico imaginando... no dia 27, Miriam, que é a última orientação, essas apresentações é bom que elas já estejam montadas. Porque a gente vai fazer, tipo, o finalzão de tudo, né? Então, tudo precisa estar feito até o dia 27 de maio. Então, a gente vai entregar o resumo e os slides. Finalizar os resumos e montar a apresentação. A gente até consegue montar a apresentação aqui mas a gente... eu fico imaginando como apresentar na parte, assim, técnica mesmo dos slides, assim. Como é que eu nunca fiz isso, eu não sei, a gente vai ter dificuldade nisso. Você diz assim, de projetar os slides e falar para as pessoas? Isso. Tá. Eu posso ensinar vocês a fazerem isso. Por favor, eu sei. Eu vou criar esse link aqui, que é o link da aula, né? E aí, quando você, por exemplo, o aluno que quiser apresentar, eu posso projetar o slide. O aluno me envia o slide, eu faço aqui a projeção e o aluno só fica falando. O que isso mesmo. Ajuda muito. Aí vocês me enviam, só que aí vocês vão ter que me enviar tudo até o dia 27, certo? O resumo feito e a apresentação. Aí, assim, grupo 1, tal. Aí, na hora do grupo 1, eu vou ao projeto aqui. Aí, finge que é o teu grupo. Boa noite, meu nome é Miriam. Eu faço parte do grupo 1, o grupo que vai falar sobre... Acho que o carcinoma de vocês é carcinoma, mama, né? ductal invasivo. Mama. Então, vou falar de câncer de mama. O meu grupo é composto por mim, eu sou a Miriam. Eu acho que é o Caio, né, que está no teu grupo. Isso. Sei lá. Isso, David. E tem mais alguém, né? A Célia. A Célia. Então, o meu grupo é composto por mim, eu sou a Miriam, e vai estar projetado o slide. Próximo slide. Aí vai a informação. A nossa paciente, a paciente Dona Maria da Silva, ela é uma paciente de tantos anos, ela foi fazer um exame de rotina e o médico palpou um nódulo na mama dela, não sei o quê. E aí, próximo slide. Aí eu passo. Entendeu? Entendi. Tudo bem? Tudo bem, ficou ótimo. Bom, gente. Vocês estão com outras dúvidas?
Bem, então está tudo bem, ok. E aí, eu vou voltar aqui para finalizar essas informações com vocês. Tá. Então, a gente vai ter isso, né? Então, o grupo vão precisar escolher uma pessoa para apresentar o resumo, e vai ser essa pessoa. Eu vou projetar os slides aqui. Os alunos vão ter me enviado os slides até 27/5, junto com o resumo. Eu vou encaminhar esses slides e o resumo para os professores que estão responsáveis pelas apresentações, pelas arguições. E aí a pessoa vai apresentar o resumo e uma outra pessoa vai responder as perguntas. Podem ser perguntas muito simples, né? Por exemplo, um professor pode perguntar assim, por que essa paciente... Por que vocês escolheram falar de câncer de mama? Por que essa paciente ficou tanto tempo sem fazer um preventivo, no caso de um câncer de colo uterino, né? Por que são tantos anos? Então, coisas assim associadas à doença. Então, não é pegadinha, não é para prejudicar o aluno, é para a gente conversar mesmo. As apresentações, elas vão durar de 8 a 10 minutos. E as perguntas, elas são perguntas bem diretas. Por que isso é desse jeito? O que você acha disso? E o aluno vai poder responder. Se ele não souber responder, ele vai dizer, não sei, professor. Próxima pergunta. Não sei também. Ok. Próxima apresentação. Tudo bem? Não tem mistério, não. Né? É verdade. E aí é isso. Tá? Fica alguma dúvida para vocês, por favor? Pro, Oi. na hora de responder as questões, e se o professor fizer uma pergunta para uma das alunas e ela não souber responder e a outra do grupo sim? E aí? Então, isso é complicado, Joyce, porque porque é mais fácil se tiver todo mundo. Aí, por exemplo, uma olha para a outra e fala, eu sei responder. Sim. Entendeu? É mais fácil assim. A gente pode pensar numa estratégia. Porque, Pro, na hora de responder, particularmente, sei lá, eu preferiria de na hora, tipo, o meu grupo tem 4 pessoas, uma das 4 na hora ir lá e decidir falar. E na hora da apresentação também, seria bom uma começar falando, depois a outra. Não. Não? Assim não dá. É melhor uma única pessoa apresentando, porque como a gente está fazendo coisa na internet, dificulta. Então, é melhor uma apresentar. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar aberto, se todo mundo concordar, a gente pode deixar abertas as perguntas. O que vocês acham? Menos para a pessoa que apresentou. A pessoa que apresentou, ela já se comprometeu em apresentar, ela não responde mais. E aí, as 3 outras pessoas podem responder. Prefiro assim. Vamos ver se todo mundo concorda. O que vocês acham, Tudo gente? Bem. Eu também prefiro assim. É até melhor. Tá, eu vou arrumar aqui, então. Vamos lá. Então, todas as pessoas, todas as pessoas para responder 2 perguntas feitas pela banca, exceto quem apresentou. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou incluir aqui que os resumos deverão ser finalizados antes das apresentações. Os resumos e os slides deverão ser enviados até 27 de maio. Tudo bem essa data? Ou vocês querem pedir mais um tempo? Para mim tá bom. Tá? Por mim, tudo bem. Então, olha lá. Tá. Então, os resumos vão ser finalizados até 27/5, que a gente vai fazer a última discussão antes da apresentação. Os resumos e os slides vão ser enviados para mim até 27/5, e eu vou organizar quais professores eu vou mandar, quem vai ficar com cada caso, qual horário começa cada um, e vou trocando com vocês nos grupos. Os grupos deverão elaborar a apresentação dos seus casos sob forma de slide, no máximo de 10 slides, incluindo a capa. Nos slides poderão ter figuras, informações de imagem, fotos do paciente e de texto. O grupo deverá escolher uma pessoa para apresentar o resumo. Todas as pessoas para responder 2 perguntas feitas pela banca, exceto quem apresentou.
As apresentações terão a duração de 8 a 10 minutos. A nota da apresentação e arguição é uma nota coletiva. Tudo bem? Tudo bem. Estamos conversados, então, em relação a isso? Sim. Tá. Então, a gente vai começar agora o conteúdo. Hoje, a gente vai fazer uma apresentação bem rápida e bem breve, porque a gente está falando de uma introdução da matéria, né? Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre densitometria óssea. A densitometria óssea é uma técnica de imagem, né? É uma técnica de imagem para avaliação de densidade. Então, a densidade ela é um parâmetro químico, né? Que se refere à capacidade que o material tem de deslocar água quando ele está presente. Então, a densidade dos materiais, elas são variadas. A gente tem materiais que são muito densos, né? E materiais que são pouco densos. A referência que a gente usa para medir densidade é a água. É a água. Vocês lembram quanto é que é a densidade da água? É um o quê? É um quê? Tem que ver o sistema internacional, né, de unidades. Isso. Eu não lembro agora No se é sistema ml. internacional de unidade é 1 quilo por litro. É 1 quilo por litro. 1 quilo Então, por significa que se eu tenho 1 litro de água, quanto é que ele pesa de massa? 1 quilo de... Não, 1 litro. 1 quilo. Se eu tenho 1 litro de água, quanto é que ele pesa? Vou voltar aqui para vocês. Vou voltar minha câmera aqui. Se eu tenho 1 litro de água, se eu for medir a massa dele e pesar em quilo, quanto é que ele pesa? 1 quilo. Nessa garrafinha aqui, eu tenho meio litro de água. Se eu for pesar ela na balança, quanto é que ela vai pesar? Meio quilo. Meio quilo. Meio quilo. Por que isso? Porque existe um parâmetro que a gente mede a capacidade que um determinado material tem de deslocar a água quando ele está presente. Este parâmetro se chama densidade, né? Existem materiais que são muito densos e existem materiais que são pouco densos, né? A densidade não está necessariamente associado exclusivamente à massa. Não significa que porque algo é muito pesado, ele vai ser muito denso, né? Porque se a gente for observar, o gelo, por exemplo, ele é pesado, ele é enrijecido, mas a densidade dele é a densidade da água, é 1. Né? O parâmetro de medida das densidades é a densidade da água. No nosso sistema biológico, naturalmente, a gente tem estruturas que têm densidades diversas, né? E é por isso que a gente usa a tomografia computadorizada. Porque na tomografia computadorizada, a gente consegue verificar variações de densidades por conta das variações das estruturas do tecido, né? Por exemplo, o fígado. O fígado, ele é um órgão denso, certo? Ele é um órgão denso, ele tem uma massa completamente ocupada internamente, certo? Vocês lembram disso? O fígado ele é extremamente denso. O cérebro, o fígado é uma bola, uma massa, uma bola de massa, né? Lembra do fígado do boi? Vocês lembram do fígado? Vocês comem fígado de boi aqui nessa terra? O fígado do boi, quando a gente pega ele, né? Ele é grande, ele é pesado e corta, faz bife. É igual como se fosse um fígado humano. O fígado humano é denso, né? Ele é cheio de lobo. Eu acho que tem 7 lobos o fígado hepático, o fígado humano, né? O cérebro, por sua vez, é uma estrutura também que tem um espaço vazio dentro da nossa cabeça? Não deveria, né? Não deveria. Mas o nosso cérebro também é uma estrutura densa, mas se a gente for verificar a densidade do material, são densidades diferentes.
E isso é o que permite com que a gente consiga verificar variações de contraste de imagem, quando a gente usa raio-x, por exemplo. Quando a gente avalia um exame de raio-x de tórax, a gente tem variações de densidades muito significativas, né? A gente tem um tecido que não tem quase densidade, que a densidade do ar é altíssima, né? Aliás, que a concentração de ar é altíssima, mas a densidade é muito baixa. Esse tecido é o pulmão. A densidade é tão baixa que o feixe de raio-x atravessa ele, vai embora, né? Ele não é absorvido. Lembram dessa história? O que garante que um material consiga absorver o feixe de raio-x? Quanto mais denso ele for, né? Quanto mais ele tiver de componentes químicos grudadinhos que garantam densidade nele. E aí a gente tem uma referência muito significativa no exame de raio-x de tórax. A gente tem os ossos que fazem contraste da imagem, né? Lá as costelinhas a gente consegue ver bem direitinho, a gente consegue às vezes ver o alinhamento da coluna vertebral, a gente consegue ver os espaços intercostais, porque a costela é composta por ossos, né? E esses ossos são materiais que possuem ligações químicas muito fortes que garantem a composição do tecido uma alta densidade. Então, a gente vai ver que a gente tem densidades variadas, né? O coração que a gente vê no exame de raio-x de tórax, ele também tem uma densidade diferente. E isso é possível de ser analisado na imagem. Então, esse conceito de densidade é o conceito ao qual a densitometria ela surge, né? A densitometria, ela não é nada mais, nada menos do que um estudo de um aspecto. Esse estudo é o estudo da densidade mineral óssea, né? Pode acontecer de, eventualmente, de os tecidos eles irem perdendo essa densidade, dos tecidos irem perdendo a sua mineralização óssea, pode acontecer. E a gente vai ver isso, né? A densitometria óssea ela é um exame radiológico. E este exame radiológico, por usar raio-x, né, na densitometria óssea, a gente usa raio-x para que a gente consiga ver se aconteceu perda de massa óssea, né? A perda de massa óssea é um processo natural que acontece com o passar dos anos, especialmente em mulheres, por conta do processo de menopausa. Só que quando a perda de massa óssea ela é muito significativa, isso resulta num quadro. E este quadro é um quadro muito famoso, chamado osteoporose. Então, a osteoporose é um problema de saúde pública, né? Existe um acometimento de pelo menos 10 milhões de brasileiros que são acometidos por osteoporose, incluindo homens e mulheres. Então, quando uma pessoa desenvolve um quadro de osteoporose não diagnosticado, não identificado, essa pessoa, se não tratada e se não acompanhada, ela corre um risco muito grande de desenvolver um quadro de fratura. E essas fraturas, elas são muito significativas e geram um gasto público muito grande, além das demandas muito grandes que são causadas por conta da presença de fratura. Então, se a fratura for num osso importante, como o fêmur, né? Fraturas que acontecem no colo do fêmur, fraturas femorais, elas podem resultar numa diminuição da produção de células do sangue, por exemplo, né? Se for uma fratura óssea que afetar a medula óssea, esse paciente pode desenvolver um quadro de anemia, pode, além do problema da fratura, ainda desenvolver uma complicação por conta da consequência da fratura, né? Então, a gente vê uma senhorinha que fraturou o fêmur e a partir da fratura do fêmur, ela fez uma cirurgia e tudo, mas como o processo de perda óssea dela era muito grande, esse osso demorou muito tempo para se ossificar novamente. Então, ela teve muitas complicações por isso. E aí, essa senhorinha, 10 meses depois da fratura, 9 meses depois da fratura, evolui com um quadro grave de anemia e morre por conta da anemia, né? Qual é a relação que existe entre essa história? A relação que existe é que no fêmur é o principal órgão responsável pela produção das células sanguíneas.
E aí, se essa paciente fratura o fêmur, consequentemente, ela não tem uma produção adequada dessas células. E aí ela pode desenvolver um quadro de anemia. Então, existe um risco muito grande, né, envolvendo essa situação das fraturas. O exame de densitometria é um exame muito simples, rápido, fácil, não é invasivo, né? Geralmente, ele está disposto no mesmo setor imaginológico que os setores de mamografia. Então, a gente vai ter isso. Na densitometria óssea, a gente tem uma mesa. Essa mesa, o paciente, ele é deitado. A gente tem um braço do equipamento e a gente tem um monitor. A dose de radiação que é utilizada é muito baixa mesmo. Porque o paciente, ele não é totalmente varrido por esse braço. No exame de densitometria óssea, a gente avalia regiões específicas. Então, existem acessórios que são utilizados na densitometria, por exemplo, são utilizados blocos, né, para alinhar a coluna vertebral do paciente. Às vezes, são utilizados triângulos para alinhar também o colo femoral do paciente. A gente vai conversar disso mais lá na frente. Mas, se a gente for observar, é um equipamento muito simples. Esse equipamento ele se desloca e emite radiação na região que está de interesse, que está tentando ser observado no paciente. Então, geralmente, para os exames de densitometria, a gente avalia 3 regiões, né? A gente avalia a coluna do paciente, especialmente são avaliadas as vértebras lombares do paciente, né? As vértebras lombares são escolhidas para serem avaliadas porque são vértebras que recebem o maior suporte do paciente, né? São vértebras com formato diferente, são vértebras que aguentam o peso do paciente, então são vértebras que muito facilmente podem ser lesionadas por conta de processos degenerativos. A gente pode avaliar o antebraço do paciente, a gente avalia o punho do paciente, o antebraço dele, rádio-una. E também uma das principais análises é feita no colo femoral, né? O colo femoral é aquele espaço que existe entre os epicôndilos ali, né? Então, a gente tem a cabeça do fêmur, o colo femoral e o epicôndilo lateral, que é aquela porção abaulada, aquela porção maiorzinha. Essa porção aqui que eu estou falando para vocês é o colo femoral. Então, a gente tem a cabeça do fêmur, essa cabeça se encaixa lá no acetábulo, naquele buraquinho que a gente vai ter aqui na pelve. E o colo femoral é essa porção que se distancia da cabeça até o epicôndilo lateral. A gente avalia antebraço, como eu falei para vocês, a gente avalia rádio, que é esse osso maiorzinho, avalia a una, e também as vértebras lombares, né? Especialmente de L1 até L4. Em geral, são as vértebras que são avaliadas. O que é avaliado com este exame de raio-x? Novamente, a densitometria óssea é um exame que se avalia a densidade. Então, é feito um exame de raio-x. E neste exame de raio-x, pela capacidade que este osso vai ter de absorver a radiação, a gente vai ver se ele está com uma quantidade mineral suficiente para absorver bastante a radiação, bloquear esse feixe, ou se ele está poroso e permite a passagem do feixe, né? A osteoporose, ela não é nada mais, nada menos do que isso. Então, é uma doença metabólica, é uma doença metabólica óssea, que é caracterizada essencialmente pela desestruturação do tecido ósseo. Então, a gente tem isso aqui, um osso normal, né? Os ossos, eles são divididos em várias categorias. A gente tem ossos que são ossos compactos, né? Lembram disso? Qual que é um osso compacto? Alguém lembra disso? O que é um osso compacto? É a parte do osso que fica... porque a medula não é compacta, então é uma parte intermediária. Então, é mais ou menos assim. Não. A gente tem vários tipos de ossos, né? A gente tem ossos curtos, lembram disso? Ossos que são longos. A gente tem ossos que são compactos, né? Que são aqueles ossos que são muito rígidos,
que contém uma quantidade de células ósseas muito próximas, que tornam ele compacto. E a gente tem ossos que são esponjosos. Vocês lembram dos ossos esponjosos? Né? O osso alveolar, por exemplo, que prende os dentes, é um osso extremamente esponjoso, né? Por isso que, às vezes, uma pessoa se mete numa briga, ela recebe um soco e perde o dente. Por quê? Porque o osso alveolar é um osso muito esponjoso. Então, este osso, ele tem espaços muito grandes, né? Espaços que a gente diz que são espaços aéreos mesmo. Os seios os seios da face? Não, não. O osso alveolar. Tá bom. Tá? Então, o osso que eu tô falando é o osso alveolar. É o osso aqui da boca, né? Que prende os dentes. Certo. Então, a gente vai ver que o processo de osteoporose, ele é um processo degenerativo que acontece em ossos que não são ossos esponjosos. Então, aqui a gente tem uma avaliação microscópica de um osso normal. Vocês estão vendo? Os espaços, eles existem, mas são espaços muito curtos. A gente tem uma composição de tecido muito presente, que é diferente do que acontece na osteoporose. Então, na osteoporose, a gente tem um aumento desses espaços, desestruturação da estrutura arquitetônica óssea, e, consequentemente, isso resulta numa fragilidade óssea, né? Por que isso é um problema tão grande? Porque a osteoporose é um processo, como é um processo metabólico, né? É um processo que não gera nenhum sintoma. O paciente não tem sintoma associado, não fica mais magro, não fica mais gordo, ele não sente dor. O problema vai acontecer quando esse paciente escorregar, cair, tentar se apoiar com o braço e sofrer uma fratura em uma situação muito simples, uma situação que não acarretaria em fratura. Eu lembro de uma história de uma paciente que ela foi bater na parede, ela deu um soco na parede. E quando ela deu um soco na parede, só para verificar a estrutura de um material que ela queria, era uma senhorinha, estrutura de um material que ela queria identificar na parede, ela sofreu uma fratura. Professora, Oi. eu acho que tem gente querendo entrar na aula. Opa, ainda bem que você falou. Tá esperando. Mas a Joyce já não estava na aula? É que a Joyce vai entrar de novo porque ela não estava acompanhando os slides, ela não estava conseguindo ver. Tá. Será que ela vai conseguir agora? Vou voltar a câmera aqui para vocês, só para ver se a Joyce vai conseguir. Então, gente, eu lembro de uma história dessa. Eu lembro da história quando eu fazia faculdade, a história dessa senhorinha que ela foi verificar o material da parede, ela foi bater na parede para verificar onde estava oco, com batidinhas leves. Ela não estava com raiva de dar um soco na parede. Com batidinhas leves, e quando ela bateu na parede, ela sofreu uma fratura de punho. Né? Então, a osteoporose é um quadro extremamente silencioso, né? O paciente ele não faz sintomas evidentes, emagrecimento, ou engorda, ou fica com edema. A gente vai descobrir que o paciente tem um quadro de osteoporose quando ele faz uma fratura. As partes mais comuns para sofrerem fraturas são a pelve, o colo femoral e o punho. Né? A osteoporose é um problema grave de saúde pública, porque a gente vai ver que a principal população que é acometida pela osteoporose são as mulheres. E, em especial, as mulheres idosas, né? Mulheres acima de 65 anos, a gente vê que a osteoporose é um quadro que afeta mais da metade das mulheres com mais de 65 anos. E a proporção entre homens e mulheres não é uma proporção igualitária. A gente vai ver que, em geral, 5 mulheres têm osteoporose e aí um homem tem. Então, é 5-1, né? Esse quadro, ele está totalmente relacionado ao quadro de menopausa por conta da diminuição dos níveis de estrogênio. Então, os níveis de estrogênio que acontecem sendo diminuídos quando
quando as mulheres entram na menopausa, influenciam completamente na produção óssea, né? Então, a gente vai conversar hoje um pouco. Oi. Uma dúvida. Pode ser. A dieta que a pessoa leva durante a vida, a ingestão de minerais, influencia também? Influencia completamente. Existem vários fatores que influenciam para a osteoporose. Por exemplo, se a pessoa pega sol, se ela não pega, se a pessoa faz exercícios físicos, se a pessoa tem uma dieta que ela consiga fazer reposições de níveis de cálcio, né? Tudo isso acaba influenciando para um quadro de presença ou não. Eu conheço mulheres que se cuidaram desde antes da menopausa, o que a gente chama de pré-menopausa, e quando entraram na menopausa, tiveram poucos sintomas da menopausa e não desenvolveram osteoporose até hoje. E estão com os seus 60, 50 e tantos anos sem osteoporose, por sempre se cuidarem, por sempre fazerem uma alimentação saudável. Ok. Tudo bem? E aí, Joyce, está conseguindo ver a gente? A mim, quer dizer? Ela mandou mensagem falando que sim. Beleza. Eu vou projetar de novo, então, para vocês. Tá aparecendo o slide? Sim. Para mim, tá. Então, a gente vai ver isso, né? Cerca de 2,4 milhões de fraturas acontecem no Brasil por conta de osteoporose. A maior parte das fraturas, elas são na coluna vertebral. Então, 50% dos casos de fratura que são provocados por osteoporose hoje são causados na coluna vertebral e 25% no quadril, né? Se a gente for quantificar um grau de gravidade, talvez a fratura do quadril ela seja mais significativa, especialmente porque ela pode acontecer no fêmur. A gente vai ver que existe 25% de chance da pessoa que fraturou o quadril volte a andar. Ou seja, 75% das pessoas que fraturam o quadril, elas não conseguem voltar a andar. Elas não conseguem voltar a andar. Então, a fratura do quadril, apesar de não ser a mais frequente, ela é a mais grave, porque ela resulta em muitas complicações para o paciente, né? E especialmente pacientes idosos, pacientes mulheres mais idosas, que fazem várias atividades. Eu lembro do caso de uma senhora, eu sou do Pará, né? Então, de uma senhora que estava lavando roupa na laje da casa dela, e ela caiu da laje da casa dela. Ela foi estender roupa, se desequilibrou e caiu da laje da casa dela e fraturou o quadril. E eu lembro, assim, que foi um quadro evolutivo super rápido por complicações diversas, tromboses diversas e por anemia gravíssima por conta de um quadro avançado de osteoporose que ninguém sabia que ela tinha, né? Morrem muitas pessoas. Esse dado aqui pode estar até obsoleto, porque essa aula, ela é uma aula que eu montei baseada num artigo de 2015, eu acho. Então, aqui tinham 200 mil pessoas que morreriam em complicações das fraturas que são causadas por osteoporose, mas talvez esse dado já tenha até aumentado, segundo os dados do Ministério da Saúde, né? A densidade mineral, ela é determinada pela massa óssea. Então, o que é massa óssea? Durante todo o período de crescimento do esqueleto do indivíduo, ele ganha uma quantidade de osso. Então, com o passar do tempo, o meninozinho era um bebê, aí ele vai crescendo, ele vai virando adolescente, e com o passar do tempo ele vai adquirindo estrutura óssea. Esse osso ele vai aumentando, ele vai ficando mais compacto, ele vai ficando com mais material. Só ver se está todo mundo aqui. Se tiver alguém para entrar, me avisem, tá? Então, o que é a densidade mineral? Então, a densidade é essa relação que existe entre, né, a massa óssea que a pessoa ganhou, então a gente chama isso de massa óssea máxima, e a perda da massa óssea. Então, é uma relação entre o ganho da massa óssea e a perda da massa óssea. A perda da massa óssea acontece por vários fatores, por conta de influências da idade, por conta de influências hormonais, por conta da dieta, por conta de aspectos da vida saudável do indivíduo.
e ela vai acontecendo com o passar dos anos, né? Aqui a gente tem um gráfico, esse gráfico é muito importante. Todos os gráficos que eu tratar nessa disciplina eles são super importantes, eu geralmente cobro eles em prova. Então, eu quero que vocês analisem comigo esse gráfico, tá bom? Tá todo mundo vendo o gráfico? Sim. Sim. Aqui, a gente está relacionando dois grupos de pessoas. Essa linha em vermelho, são os homens. Essa linha em amarelo, elas são as mulheres, tá? Aqui são homens e mulheres. Esse gráfico ele está relacionando duas condições. Aqui é a massa óssea e no eixo X é a idade. Então, a idade varia de 0, 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Então, nesse gráfico, a gente está avaliando 3 momentos, que é o primeiro momento, a obtenção do pico de massa óssea em homens e mulheres. A gente verifica a consolidação óssea de homens e mulheres. E depois a perda óssea relacionada à idade, né? Porque o processo de perda óssea é um processo natural que acontece com a idade, de homens e mulheres. Então, o comportamento da obtenção do pico de massa óssea é diferente em homens e mulheres. É diferente. Os homens adquirem o pico de massa óssea com muito mais intensidade. Então, eles adquirem mais massa óssea do que as mulheres, né? Aí tem várias justificativas para isso. Atividade hormonal, por exemplo, presença de testosterona, faria com que os homens chegassem a um pico de massa óssea maior, né? Esse pico de massa óssea, ou seja, a quantidade máxima de osso que essa pessoa vai ter, vai estar lá pelos 30 anos, para homens e mulheres. A quantidade é diferente. Os homens têm mais massa óssea do que as mulheres em geral. Entre os 30 e os 45 anos, é o período de consolidação dessa massa óssea. É a quantidade de osso que esse indivíduo vai ter até um determinado ponto. Então, ele não tem aumento, ele não tem diminuição até que ele tenha uma doença. Então, se ele seguir uma vida normal, saudável, a consolidação vai durar entre 30 e 45 anos. Depois dos 45 anos, os dois começam a ter perda óssea, que é isso que a gente está identificando aqui. Os homens, eles começam a ter um declínio. Vocês estão vendo que esse declínio é um declínio gradativo. Vai passando o tempo e vai diminuindo, né? A pessoa vai ficando encurtadinha, vai começando a ficar corcunda, vai começando a ficar magrinha e vai diminuindo. Mas nas mulheres, a perda óssea é mais intensa, especialmente depois dos 45 anos. Então, o declínio é muito grande. O declínio é muito grande da perda óssea das mulheres, por conta deste episódio aqui, por conta da menopausa. Então, a partir dos 45 anos, que é a sinalização da menopausa, o declínio da perda óssea é muito intenso. Existe uma redução muito grande da perda óssea por conta da menopausa. E essa redução muito intensa é a condição que pode fazer uma mulher desenvolver um quadro de osteoporose, né? Esse outro gráfico aqui, ele trata já da avaliação da densidade óssea relacionando raças. Então, a gente vai ver, por exemplo, que as mulheres brancas, vocês estão vendo? Essa linha laranja aqui são de mulheres brancas. Então, as mulheres brancas, elas têm uma perda da densidade óssea muito mais intensa do que mulheres negras, por exemplo. Mulheres negras, que é a linha vermelha, elas têm uma perda menor do que mulheres brancas, né? Então, a osteoporose, ela tem também um grupo que ela atinge mais, que são o grupo das mulheres brancas, né? Existem várias justificativas para isso, e dentre elas, a atividade da proteína melanina, que influenciaria no quadro de desenvolvimento de osteoporose e osteopenia. A osteopenia, ela é um quadro inicial de uma sinalização de osteoporose. Então, se a gente tem um quadro inicial... Professora, eu acho que tem gente querendo entrar. Tá. Tá aparecendo para vocês a apresentação? Sim.
Então, existe um quadro de sinalização inicial. Esse quadro se chama osteopenia. Antes de o paciente desenvolver osteoporose, ela faz primeiro um quadro de osteopenia. Então, a osteopenia, ela tem essa marcação aqui. A gente está marcando aqui em 850. Então, as mulheres brancas, elas entram primeiro no quadro de sinalização do que as mulheres negras, né? Então, a osteoporose, ela tem um grupo de pessoas que ela atinge. Ela atinge mulheres e atinge especialmente mulheres brancas, né? O risco de morte... Professora, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. O meu primo, ele foi diagnosticado com osteoporose, ele tinha mais ou menos de 5 para 6 anos. Por que que acontece isso? Então, existem disfunções metabólicas diversas, né, associadas aos ossos. Então, por exemplo, existem pessoas que sofrem com baixa produção de células de compensação óssea. Existem pessoas que têm problemas com aumento da reabsorção óssea. Assim como existem pessoas que são asmáticas, né? Existem pessoas que têm problemas com as células dos tecidos ósseos. E aí é um problema congênito, que a gente chama. Então, aquela criança, ela nasce com aquela complicação. E aí ela pode desenvolver um quadro de osteoporose, né? Existem várias doenças que são associadas aos ossos. Existe ossos de vidro, existe osteopatia congênita, existem vários tipos de doenças. Então, provavelmente, seu primo deve ter alguma osteopatia, alguma doença congênita que fez com que ele desenvolvesse quadro de osteoporose na infância. Não é normal, né? Ah, entendi. Obrigada. Entendeu? Vou voltar aqui. Tá. Tá aparecendo não, né? E agora, tá aparecendo? Tá aparecendo a apresentação para vocês? Ainda não. Agora sim. Para mim, tá. Pra mim, sim. Agora tá. Tá. Então, a gente vai ver isso, né? O risco para uma paciente morrer por conta de uma fratura do fêmur é maior do que um carcinoma de endométrio, por exemplo. Então, o risco de uma mulher morrer por conta de uma fratura de fêmur é igual ao risco dela morrer por conta de câncer de mama. Então, a mortalidade é muito alta, né? Quando uma mulher sofre uma fratura de fêmur, especialmente se ela for uma mulher idosa, o risco dela desenvolver morte é muito grande. Então, se a gente for verificar aqui, por exemplo, a fratura de fêmur, o risco é 2,8, o câncer de mama é 2,8. Só que isso é nos Estados Unidos. Por que quando a gente fala de osteoporose, a gente fala muito dos Estados Unidos? A gente tem um problema muito sério em adaptar os dados da osteoporose para o Brasil. Porque a população brasileira, na sua maioria, não é uma população branca, certo? É uma população negra. Então, os dados que a gente tem de osteoporose geralmente são de outros lugares que têm populações brancas que sofrem. No Brasil, a gente sofre, sim, com osteoporose. Mas os outros países que têm a população branca como a sua maioria, eles sofrem muito mais. Então, a gente não tem estudos que sejam mais específicos que tratem dessas relações no Brasil, né? Se a gente for verificar, por exemplo, uma relação de custo nos Estados Unidos, então, o câncer de mama custa para os Estados Unidos mais ou menos 6 bilhões de dólares no ano. O gasto com a osteoporose custa 16 bilhões de dólares. Então, a gente vai ver que esse problema ele acaba sendo muito mais grave nessas populações, que a gente tem um grupo de pessoas brancas, e isso é um problema muito grande, porque a mortalidade é muito alta quando acontece uma fratura grave, né? Mas quais são os dados que a gente tem no Brasil? Do Brasil, né? Então, no Brasil, a gente tem uma população que é, na sua maioria, negra, mas o Ministério da Saúde já fez levantamentos em relação à osteoporose. Então, cerca de 10... Esse dado é do ano passado, né? No final de 2019. Então, cerca de 10 milhões de brasileiros são afetados pela osteoporose.
essa doença ela pode ser evitada, né? E esses hábitos saudáveis, eles precisam fazer parte, precisam ser incorporados à vida do brasileiro. Comorbidades, por exemplo, diabetes, hipertensão, são fatores que influenciam, sim, para o quadro de osteoporose, assim como influenciam para o quadro de várias outras doenças e complicações de várias outras doenças. Então, a doença ela pode ser evitada praticando exercício físico, fazendo uma ingesta adequada de cálcio, né? Nem para menos e nem para mais, fazendo uma exposição diária ao sol de pelo menos 15 minutos por dia. Isso porque as perdas ósseas, quando elas acontecem, minimamente que elas sejam, o risco de fratura aumenta muito. Então, por exemplo, se uma paciente ela tem 10% de perda óssea na vértebra, ela pode dobrar o risco de fratura. Então, ela tem 50% de chance a mais de fazer uma fratura. Se a perda óssea acontece no quadril, que são aquelas fraturas mais graves, o risco dela fraturar chega a ser 2,5 maior do que se ela não tivesse tido perda óssea, né? Quando a gente avalia as células do tecido ósseo, a gente vai ver que a gente tem 4 perfis de células, vamos dizer assim. Então, a gente tem um grupo de células que a gente chama de osteoprogenitoras. Então, as células osteoprogenitoras, aqui a imagem ficou um pouco distorcida, mas são células derivadas do mesênquima, que é o tecido de formação ali das células ósseas, né? Existe um outro tipo celular que a gente chama de osteoblasto. Então, osteoblasto, ele é uma célula de sintetização. Ele é uma célula que sintetiza, é uma célula de produção. O osteócito é um outro tipo de célula. Esse tipo de célula, o osteócito, é a célula madura, é a célula estável. Essa célula, ela preenche lacunas. E, por último, a gente tem o osteoclasto. Então, o osteoclasto, eles são responsáveis por reabsorver as células. Então, de uma forma didática, vamos dizer que eles consomem as células para fazer um processo que a gente vai chamar de um processo de remodulação, que é o processo de reestruturação do tecido ósseo. Então, eu tenho uma célula produtora e uma célula que consome, né? Uma célula produtora, que seria o osteoblasto, e uma célula consumidora de reabsorção óssea, que seria o osteoclasto. Nos indivíduos normais, a gente tem um equilíbrio entre osteoblastos e osteoclastos, né? E aí a gente tem, então, células que estão estáveis e um tecido ósseo que está estável. Mas quando acontece a menopausa, especialmente a menopausa na mulher, ou quando acontecem outras alterações genéticas, por exemplo, como o caso de uma criança que desenvolve um quadro de osteoporose, provavelmente a condição é desenvolvida por um desequilíbrio entre essas células. E aí a gente vai ver que a consequência é o desenvolvimento de osteoporose vinculado ao quadro de fraturas, que às vezes não são diagnosticadas e nem são tratadas. Então, 90% mais ou menos das fraturas da porção distal do antebraço ou das fraturas não são diagnosticadas. Somente menos de 10% dessas fraturas que a gente consegue acompanhar ou tratar como osteoporose. Menos de 10%. Ou seja, mais de 90%, a pessoa não sabe que a causa foi osteoporose. O tratamento, ele vai sendo analisado pelo sintoma do paciente, né? Então, o paciente está com dor, vamos fazer um raio-x. Olha só, tem uma fratura aqui. Você bateu. Mas por que será que veio a fratura? Porque eu caí, me apoiei e foi um peso muito grande que o meu punho não conseguiu administrar. Mas será que esse punho não está enfraquecido? Será que isso não é um quadro de osteoporose, né? O desafio hoje para a densitometria é esse, porque a maioria das pessoas não são diagnosticadas e nem tratadas. E a gente vai ver que de mulheres entre 55 e 60 anos que são osteoporóticas, né? Quase 90% delas nunca nem ouviram falar sobre osteoporose até elas terem sido diagnosticadas com a doença.
né? Então, a gente vai ter uma relação de 1 a 3 pacientes que não são diagnosticadas para uma paciente que é diagnosticada. Esse processo, como eu falei para vocês, de remodulação óssea, é um processo fisiológico associado a essas funções. Então, a gente tem um equilíbrio entre o osteoblasto, né, que é aquela célula da matriz óssea, e o osteoclasto, que é responsável pela reabsorção. Então, a gente tem um equilíbrio disso. O problema acontece quando a atividade osteoblástica está muito grande, não tem reabsorção óssea, e aí a gente vai ter uma baixa reabsorção óssea. Diminuindo a reabsorção óssea, eu tenho lacunas que são formadas, aqui os espaços que são formados, e a gente tem um quadro de presença dessas cavidades que vão resultar num quadro de osteoporose, né? Hoje, o Brasil, ele tem sistemas de apoio que são preventivos da osteoporose. O Ministério da Saúde atua através do SUS, através dessa portaria. Essa portaria é uma portaria que regula os programas preventivos da osteoporose. A portaria 1327, de 11 de novembro de 1999. Eu acho que, por hoje, a gente venceu. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Eu não. É bem legal, né, tratar de osteoporose, porque é um conteúdo que, de alguma forma, é muito didático, a gente encontra muitos assuntos associados à osteoporose. Eu sugiro que vocês vejam um documentário, eu vou mandar esse documentário para vocês. Bom que alguém perguntou sobre o processo degenerativo que pode acontecer com a criança, né? Uma criança pode desenvolver osteoporose? Pode. Se ela tiver uma alteração desse comportamento celular de osteoblastos, osteoclásticos, né? Alterações fisiológicas ali do equilíbrio dessas células produtoras e consumidoras, que pode influenciar, sim, num quadro de osteoporose na infância. Vou mandar para vocês um documentário sobre um garoto que tem ossos de vidro nos Estados Unidos. Ele está vivo até hoje, mas ele tem várias complicações ósseas. Tudo bem? Laís, Tudo bem. Oi. no programa da disciplina de densitometria, vai falar sobre equipamento? Sim. É a aula 3. Protocolo? Não tem protocolo. Assim, seria assim, talvez as incidências, posicionamento. As incidências são essas 3 incidências que eu falei. Avaliação de coluna, de fêmur e de púneo. E posicionamento também? Sim, o posicionamento que eu acabei de mostrar para vocês, mas eu vou mandar para vocês um livreto sobre esses protocolos. Eu acho que a gente fala disso na nossa aula 3. Tudo bem, tudo bem. Obrigada. Tá bom. Mais alguma dúvida? Então, eu vou pedir que fiquem, por favor, vocês podem ir saindo, vou pedir que fiquem, por favor, os grupos da orientação 1. Grupo 1 da orientação. Pode ficar. Ok, boa noite. Boa noite, beijo. Boa noite, obrigada. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite.